Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no Raon Tatu, no seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E bom, você sabe que esse aqui é uma playlist, uma série de vídeos que eu faço, sempre respondendo dúvida que vocês me deixam aqui nos comentários, nos directs do Instagram, enfim, né? É uma maneira que eu encontro aqui de fazer um vídeo fácil, de gravar direto, sem edição, para eu conseguir responder todo mundo. Eu não consigo falar individualmente com cada um, mas eu consigo gravar um vídeo, né, tirando uma dúvida que pode não ser só sua, mas de várias outras pessoas. Então não deixem de sempre estar comentando. Eu estou prestando atenção em tudo, estou anotando tudo, mesmo que eu não consiga comentar lá diretamente ou responder você no inbox, tranquilo? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui, que agora são 6 dúvidas sobre Sumi, 6 dúvidas sobre preto diluído, né? Eu agrupei várias dúvidas que eu recebi de pessoas diferentes e para fazer esse videozinho especial temático aqui. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Então vamos lá. Primeira dúvida, ensina como usar diluente, como fazer, onde comprar e alguns macetes. Quem perguntou foi a Marcele Carmack. Cara, primeiro, onde comprar, né? Maioria, praticamente todas, eu não vou dizer, mas assim, qualquer loja que venda produtos de tatuagem, fornecedores de material de tatuagem, onde você vai comprar tinta, você vai comprar diluente também. Então não é difícil, tá? Vai ter, o acesso é fácil. Tem da própria Electric Ink, né? Que é a marca a maior marca aqui do mercado e que todo mundo também está acostumado a usar as tintas e alguns outros produtos, então você tem diluente deles. E de várias outras marcas, super de boa. Vamos lá, como fazer, né? Como usar e tal. O diluente, no caso, para fazer o Sumi, né? O diluente ele é usado para diluir a tinta, como o nome já diz, e ele serve principalmente para fazer o Sumi, ou seja, a gente usa níveis de diluição e quantidades de diluições diferentes para fazer quantidades, né, de preto e tons de cinza mais ralos ou mais densos, para fazer sombreados, né, mais claros ou mais escuros, aí dependendo do tipo de trabalho e da intenção que você está fazendo. Então, por exemplo, num trabalho de realismo em preto e cinza é muito comum usar Sumi em várias quantidades de diluição, né, com o artifício do diluente. O que normalmente se faz pega aqueles botox maiores, aqueles botox que são tipo, né, desse tamanho assim, branco, redondão, assim. O que normalmente se faz você enche quase até o topo, né, mais da metade, quase até o topo. Cada um tem uma medida própria que desenvolve aí, mas você enche bem ele, bastante. A mesma quantidade em vários potinhos, sei lá, 3, 4, 5 potinhos, depende de quantos tons de cinza diferentes você quer fazer. Enche nas mesmas quantidades de diluente em cada um. E aí você vai pingar quantidades diferentes de preto em cada um desses batoques, né? Por exemplo, o mais clarinho, bem cinza de levinho, quando você vai passar ele dá aquele esfumaçadinho na pele, ou até para fazer aquelas marcações, né? Quando a gente está trabalhando aí com, sei lá, anel tradicional, que você quer marcar e que depois suma, você não quer que fique um contorno, mas você quer, né, marcar o desenho por algum motivo. Normalmente você pinga uma gotinha de preto, 2 no máximo, e aí você faz esse super diluído, tá? E aí você vai acrescentando de acordo com as quantidades que você vai querer escurecer, e aí testando e tendo a sua biblioteca, mas normalmente você faz tipo 1 ou 2, sei lá, e 4, 8 e 12, ou 4, 8 e 16 gotas, sei lá. E aí vão ser tipo claro, médio escuro e muito escuro antes do preto. Enfim, você tem que testar aí de acordo com a tinta que você usa e a quantidade que você bota de diluente. Mas é isso, né? Uma ordem de grandeza aqui começa com 1 ou 2 gotas, aí vai pra tipo, sei lá, 4, 5, 8, 10, aí 12, 15, 16, enfim, né? Testa aí. Eu confesso que eu usei muito pouco diluente para esse propósito assim de preto e cinza, porque eu aderi muito cedo aos sumis prontos. Tem gente que não gosta, principalmente quem é mais tradicional do preto e cinza, gosta de fazer os seus tons e gosta de ter a liberdade de fazer uma quantidade X de diluição. Mas isso são para necessidades muito específicas ou para tatuadores que são só especialistas em preto e cinza. Como eu faço trabalhos de ordens variadas e não sou focado em preto e cinza realismo,
E mesmo quando eu vou fazer, eu já estou acostumado a lidar com essas soluções prontas. Então eu tenho ali, né, por exemplo, eu uso da Viper, eu já falei isso em alguns vídeos, o Viper tem 5 tipos de diluição, né, o SUMI 1, 2, 3, 4, 5, sendo que o 5 é o mais claro e o 1 é o mais escuro. Então, com eles eu posso misturar um pouco deles entre si, botar um pouquinho mais de preto em um, botar um pouco mais de diluente em outro, e aí eu já faço umas outras variações de tom, mas eu já tenho ali certo fixo, eu já conheço qual é a intensidade de cada um desses tons, por isso que eu estou usando os SUMIs prontos ultimamente. É um pouquinho mais caro, de diluente rende mais, mas eu acho que a diferença não é tão grande assim, não. Beleza? Essa foi a primeira pergunta, vamos lá, vamos que tem mais um monte. Quando você faz a marcação com SUMI para fazer as outras sessões, geralmente um tom bem clarinho ou médio? Quem perguntou foi o Mazinho Rocha. Cara, não, eu faço o mais clarinho possível, desde que ele não suma, que ele não fique invisível demais para você não conseguir ler o que está escrito. Por isso que eu uso o SUMI pronto nesse caso. O SUMI 5 da Viper, que é o mais claro deles, é perfeito para fazer marcação. Ele fica forte o suficiente para enxergar tudo, mas fraco o suficiente para sumir quando você jogar uma cor. A não ser, aí você tem que tomar cuidado, se for uma cor muito clarinha, tipo tom de pele, um amarelo claro, essas cores muito certamente não vão sumir com essa linha, com essa marcação. Então você não pode marcar onde você vai jogar um tom tão clarinho assim, ou assumir a marcação, porque tem muito neo tradicional, por exemplo, que assume a marcação de SUMI mais clarinho como parte da estética, da divisão das áreas, dos planos do desenho, né? Bom, vamos lá. Na sua marcação você usa diluente pronto ou faz a diluição? Quem perguntou foi o Castro Tatu. Então é isso, eu acabei de responder. Eu uso o diluente, eu faço a diluição. Eu uso o SUMI pronto, eu uso a solução diluída que já vem pronta, né, naquela quantidade X. Eu já fiz diluição em outros momentos, mas hoje em dia eu não faço mais e é muito raro, eu já nem tenho mais a prática. E com quantas gotas você faz o SUMI para traçar? Quem perguntou foi o Roberto Carlos. Então, quando eu fazia, isso eu ainda lembro, que nem eu falei mais cedo, eu usava 1 ou 2 gotas, tá? Esse é fácil porque é o menos do menos que você vai conseguir botar de preto ali. Então botava bem cheio aí, quanto mais cheio você botar, e se botar só uma gota vai ficar muito ralinho. Então geralmente botar um pouquinho só, quase até o topo do batoque, 2 gotinhas ali já é tranquilo. Aí você faz e testa, né? Não tem muito jeito. E lembrando que na hora que você traça, especialmente se você traça com uma liner mais fina, né, ela entra mais fácil na pele. Então se você está traçando com uma agulha mais grossa, você tem que ir um pouco mais devagar. Se está traçando com uma mais fina, você pode passar mais rápido, senão você vai acabar machucando demais ou escurecendo demais. Não faz muito sentido marcar com uma agulha muito grossa, porque depois você vem com bold, você não precisa marcar de bold. Então geralmente as marcações são fininhas, eu marco muito com 5, ou até mesmo com 3, dependendo do trabalho. Porque pega muito rápido, eu consigo fazer com mais agilidade, não precisa ficar perfeitinho, depois vai sumir, é bem fininho, né? E aí é muito comum ficar vermelho, né? Vai acontecer, você vai arranhar a pele, mas não vai ter tanta tinta entrando, porque ela vai estar diluída. A tinta, quando entra, para quem não sabe, ela impede que o sangue saia, ela meio que faz como uma barreira ali. Se você traçar só com água, você vai ver que fica vermelho na hora e sai sangue, né? A gente usa até para marcar alguma coisa sem ser consumo, né? Só com água, para na hora da tatuagem ele ficar vermelhinho, você não perder o stencil, sei lá, fazer uma aquarela, um bagulho assim, mas que depois que cicatrizar vai sumir porque era só um arranhão. Mas fica vermelho muito fácil se não tiver tinta ali dentro. O SUMI fica no meio do caminho, né? Tem um pouco de tinta ali, mas está meio diluído. Então ele fica vermelho, mas não sai tanto sangue, mas faz um relevo, fica aquele altinho ali, né? De você ter arranhado aquela região. E isso faz parecer com que está mais escuro. Então eu às vezes sempre ainda fico com um certo cagaço até hoje, apesar de estar acostumado, você sempre fica, né? E aí eu fico, caralho, ficou escurão, eu tiro aquela foto assim no celular, o celular ainda compensa a luz, aumenta o contraste automaticamente. Aí eu fico, caralho, esse SUMI ficou escuro. Mas não, o SUMI 5 da Viper, confia, ele tem a diluição boa, assim, ou algo próximo, tipo 1 ou 2 gotas de preto no batoque grande, vai ficar claro o suficiente quando cicatrizar. Ele vai cair, vai perder o vermelhidão da pele, vai ser o suficiente aí. Vamos lá. Gostaria de saber por que você faz a marcação por que você fez a marcação com SUMI na tatu dos Cavaleiros do Zodíaco e depois, só depois traçou com preto. Por que não usou preto na primeira sessão? Algum macete que perguntou foi o Fernando Rodrigues. Essa tatuagem que ele está se referindo é uma que eu fiz numa coxa, eu meio que fechei a parte frontal, externa, lateral ali da coxa de um cliente meu, com 3 personagens do Cavaleiro do Zodíaco. Na verdade, é o Canon, o Saga de Gêmeos,
né, que é um cavaleiro de ouro lá, pra quem conhece, e o seu alter ego, o mestre Ares, o mestre santuário, o mestre do mal ali, né, que é ele usando uma máscara, enfim, pra quem conhece sabe do que eu tô falando. Então tinha o Canon, o Saga aqui, o mestre Ares aqui e o Canon do lado, né, que é um outro cavaleiro que é irmão gêmeo do Saga, que é enfim. Eram esses 3 personagens. E era uma tatuagem que eu não ia fazer em uma sessão só, não ia dar, eu não ia precisar de muito mais horas investidas nela, o cliente também podia não aguentar, ia ficar impraticável, né? Tem um tamanho que você tem que fazer em várias sessões. O que eu tenho adotado como prática hoje? O que eu tenho feito hoje? Eu não tenho, para ser tatuagens muito grandes, eu não tenho segmentado ela em traço, sombra e cor, como a gente, né, estrutura normalmente o desenvolvimento de uma tatuagem, né, de modo geral. Por que isso? Porque se eu faço toda ela no traço, aí ela cicatriza. Depois eu faço toda ela na sombra, aí ela cicatriza. Depois eu faço toda ela na cor, e aí ela cicatriza. Eu estou somando 3 rodadas de cicatrização em que um pigmento está entrando por cima de outro que já estava estabelecido ali na pele. Então, especialmente quando eu jogo a cor sobre a sombra, né, é muito diferente eu jogar a cor por cima de uma sombra que já está cinza, cicatrizada, envelhecida, desgastada, e elas se somarem meio que porque houve uma sobreposição de camadas, né? É muito diferente de eu, na mesma sessão, jogar aquela sombra e por cima jogar a cor. Aqueles pigmentos, eles vão entrar juntos na pele, eles vão se misturar de uma forma muito mais homogênea, e eles vão cicatrizar juntos. Então o blending, a uniformidade dos degradês, quando a sombra é feita, quando a cor é feita na mesma seção da sombra, fica muito melhor. E aí, visando esse acabamento, visando essa perfeição, né, aperfeiçoar o meu acabamento, eu passei a mudar a maneira como eu estruturo os meus trabalhos. Isso somando ao fato de que é um trabalho grande para você traçar todo ele. Às vezes você não sabe se o cliente vai aguentar, ou se você mesmo não vai aguentar. Às vezes, muitas horas, você já quer sair dali, por que eu me comprometi a ficar até eu terminar de traçar? Pô, imagina umas costas inteiras, você vai traçar tudo de uma vez. Porque traçar é um puta exercício estressante, você tem que estar muito concentrado. Você não vai traçar de qualquer jeito, né? Não é porque o negócio é grande, você tem que terminar rápido, você vai traçar de qualquer jeito. E nem dá, porque vai ficar cagado. Então, assim, imagina, traçar um braço inteiro super detalhado, umas costas inteiras. Você tem que ficar muito concentrado. E aí demora muito, né? Aquele traço aí perfeito, blocado. Em cada traço você vai ter uma atenção. Eu, pelo menos, sou assim. E se eu fosse fazer esse trabalho maiores, ia ser muito cansativo para mim e para o cliente. O que eu faço? Eu marco primeiro com o Sumi. Por quê? Primeiro que o Sumi, eu não tenho que fazer o traço perfeito. Ele só precisa estar ali. Eu posso passar ele rápido, só para marcar o lugar desse stencil na pele. O suficiente para o Sumi pegar, para ficar cinzazinho ali quando cicatrizar. Ele pode dar uma tremidinha. Eu faço com uma linha um pouco mais fina. E eu posso, de fato, dar uma acelerada no processo. Então, eu termino mais rápido. Isso faz com que seja menos doloroso para o cliente, ou que às vezes eu consiga terminar quando, em alguns casos, o cliente poderia nem aguentar e querer parar no meio. Imagina se parar no meio e você estiver traçando e não tiver como salvar o stencil. E aí, fudeu, né? Então, assim, eu consigo terminar muito mais rápido, metade do tempo, 1/3 do tempo de que eu teria que traçar para valer uma tatuagem muito mais elaborada. E aquilo vai sumir. Então, e ao mesmo tempo fica um stencil fixo ali na pele, né? Vai sumir quando eu jogar cor, tinta e tal, mas assim, fica um stencil fixo. Eu não tenho mais na próxima sessão que ter aquele estresse, aquela preocupação de perder o stencil. Ele tá lá. Significa que eu posso levar todo o tempo do mundo para fazer essa tatuagem, dividindo em etapas da maneira que for mais interessante para mim, pro meu acabamento, né? Ou seja, numa casa desse que tinham 3 personagens, eu marquei tudo de Sumi, cicatrizou. Aí eu vim fazendo um personagem de cada vez. Fiz o traço, na mesma sessão fiz a sombra, na mesma sessão eu joguei a cor. Esse personagem ele vai cicatrizar todo por inteiro. A linha junto com a sombra e a cor que está preenchendo aquele espaço, fazendo a barreira ali na linha, né? A linha não vai expandir tanto porque tem um outro pigmento do lado que vai manter ela no lugar. E a sombra vai se somar melhor com a cor. Então tudo isso vai dar um acabamento melhor. E aí eu posso ir por partes. E se o cliente não aguentar, se eu estiver cansado, a gente para onde precisar. Né? Se eu for por área, né? Se eu resolver um personagem, um pedaço, já que se for um trabalho grande com as costas, resolver esse pedaço, tá pronto, eu posso parar e depois eu faço outra hora que eu, né? que der na telha, que puder. Então eu organizo hoje em dia esse trabalho de maiores e de fechamento dessa forma por causa dessa série de facilidade que marcar primeiro com o Sumi me traz.
Beleza? É uma resposta grande, eu fiz questão de fazer bem explicadinho, porque eu acho que essa é uma dica muito foda que eu adquiri não faz muito tempo. Eu já estava estudando essa ideia há um tempo, faltava um empurrãozinho, faltava trocar ideia com alguém, e eu troquei ideia com a Luísa Forte, que é uma tatuadora aqui do Rio de Janeiro. Pra quem conhece, tem um trabalho muito foda, uma amiga minha desde a época de faculdade, há mais de 10 anos. E ela é uma puta referência como tatuadora. Então, assim, ela trabalha assim, a gente trocando essa ideia e tal, só me encorajou mais a adotar isso como melhoria do meu método, do meu processo também. Que é isso. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Essa é a última, tá? É a última das 6. Mesmo utilizando a tinta diluída, o cliente não vai sentir dor, mesmo que em menor intensidade? Tenho esse receio quando começar a tatuar, o cliente não aguentar e nem terminar o traço. No caso, ser alguma pessoa mais sensível. Quem falou isso foi o Douglas Telles. Eu botei essa pergunta como complementar a tudo que eu acabei de falar, porque eu acho que talvez tenha ficado confuso, Douglas. Assim, você perguntou, né? Mesmo utilizando a tinta diluída, o cliente não vai sentir dor? Sim, ele vai sentir dor. Um traço é um traço, né? Mas é aquilo que eu falei. Eu vou terminar muito mais rápido. Eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso muito mais rápido, porque eu não vou ter toda a necessidade de ir lá delicado, preciso fazer a linha perfeitinha, não agora. Depois eu venho por partes aí, se eu não conseguir terminar, continuo depois. Mas na hora de fazer a marcação eu posso fazer um pouquinho, lógico, não é pra você fazer de qualquer jeito, mas você pode se dar o luxo de não fazer perfeita a linha, entendeu? Ela vai sumir. Então, assim, ele vai sentir a dor, mas vai terminar bem mais rápido. Então, a probabilidade dele desistir, já que você vai terminar rápido, é muito menor. Você fica muito mais seguro e você consegue garantir que você vai passar todo o stencil ali para a pele, né, de uma forma ágil, para você depois vir levar todo o tempo que você precisar para fazer por partes, por etapas, parando, deixando de cicatrizar e continuando depois, ou até mesmo no caso num lugar que é muito grande, faz aqui, enquanto aqui está cicatrizando, faz aqui, enquanto aqui está cicatrizando, você faz aqui, e aí quando você terminou de fazer aqui, esse aqui já cicatrizou, aí você volta pra cá, e aí dá pra fazer tipo uma sessão, sei lá, por semana, ou a cada 2, 3 dias, né? Se o cliente tiver a fim de andar rápido e tiver grana pra pagar. Eu já fiz uns trabalhos assim, esse meu fechamento de braço com os personagens de Dragon Ball Z, a gente fechou em 2, sei lá, 3 meses, porque praticamente toda semana ele estava fazendo uma sessão, a cada 10 dias. Enquanto uma está cicatrizando, a gente estava fazendo outra. Então, é isso. Mesmo que o cliente sinta dor, ainda tem essa questão da agilidade, isso vale muito a pena, fora todos os outros bônus que eu já falei. E aí, enfim, isso resolve também o seu receio, né, do cliente não aguentar e tudo mais. Agora, isso só vale a pena para tatuagens grandes, que você sabe que vai precisar de várias sessões. Tatuagens menores, honestamente, não vale você traçar de sumi para na mesma sessão você começar a traçar, ou deixar cicatrizar e voltar. Você vai gastar meia horinha, uma horinha de tração de sumi para depois jogar o traço, não faz sentido, né? Uma tatuagem você resolve numa sessão, Eu diria que até em 2 eu não traço com sumi, porque a primeira sessão pode ser só de linha e a segunda eu faço sombra e cor. Desde que eu faça sombra e cor junto eu estou satisfeito. Porque também às vezes fica um pouco caro e meio forçação você chegar para um cliente, uma situação que você resolveria em 3, você enfiar uma sessão a mais só para fazer um mapa, para depois fazer a segunda sessão de linha no mesmo tamanho. Então, né, isso só faz sentido com um bagulho maior, metade, né, meia manga de fechamento dando a volta, braço inteiro, perna inteira, costas e daí em diante. Beleza? Galera, essas foram 6 perguntas sobre sumi, sobre preto diluído. O que você achou desse formato novo em que eu agrupo, né, várias perguntas sobre o mesmo assunto e faço um vídeo temático falando só sobre aquele assunto? Eu estou tentando fazer isso em alguns vídeos de perguntas e respostas, porque eu notei que tinha muitas perguntas sobre, que dava para eu agrupar em assuntos parecidos, similares. Então vão ter vários outros vídeos, né, de outros assuntos com grupos de perguntas similares aí. Vou tentar distribuir, intercalar com outros vídeos de perguntas aleatórias, de várias questões diferentes aí que não se assemelham, que não se relacionam. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Vocês acharam que é um bom caminho, fica mais interessante para vocês, menos? E me conta aí sobre tudo isso que eu falei. Você acha que expandiu um pouquinho aí seus horizontes, ajudou de alguma forma? Você discorda? Você tem um processo de trabalho diferente? Deixa a gente saber aqui nos comentários, beleza? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. São 5 vídeos por semana. Esse vídeo mesmo tem toda semana de perguntas e respostas, é uma coisa pra caramba. Marca ali no sininho pra você não perder nada, não ficar de fora das notificações.
E muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.